Nós vamos fazer contato com o professor titular do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan Filho. Bom dia, Zaidan. Bom dia, tudo bom? A gente sempre fala que está tudo bom dentro do contexto do que é possível, né, hoje no Brasil. Mas Em termos, a gente diz assim, bem em termos. bem em termos, exatamente. Zaidan, eu queria que você falasse a respeito do resultado de ontem no Recife. A gente teve a eleição de João Campos, do PSB, com 56,27% dos votos, contra Marília Arraes, do PT, com 43,73%. As pesquisas, inclusive de véspera ali, mostravam uma distância menor entre os dois candidatos, praticamente um empate técnico. Como você vê esse resultado e o que você avalia que aconteceu nessa reta final para consolidar essa distância, Zaidan? Olha, essa eleição do Recife, ela tem que ser analisada em dois tempos, né? O primeiro turno houve um crescimento estupendo da intenção de voto em Marília. Ela, de fato, conseguiu empolgar, seduzir, atrair, convencer, persuadir os eleitores. Tanto é que a diferença entre ela e o outro foi 1%. Um teve 28%, o outro teve 27%. Então, tudo prometia que um segundo turno muito bem disputado, com um potencial de crescimento muito grande para a candidatura de Marília. Aí vem o segundo turno. No segundo turno ocorreu um outro movimento diferente. A candidatura de Marília não subiu, não é? Embora ela tenha começado pelas pesquisas com 57% de votos, 10 a mais do que o João Campos, ela não conseguiu empolgar. Houve um movimento inverso do que ocorreu no primeiro turno. Ela foi perdendo seguidamente intenção de voto até chegar naquilo que se chama um empate técnico, apontado pelos diversos institutos de pesquisa. Essa campanha do segundo turno foi uma das piores que o Recife já assistiu nesses últimos anos. É uma campanha marrom, como se costuma dizer. Houve judicialização, mais de 60 ações foram impetradas por ambos os comitês. Houve o que a gente chama de familismo amoral. A agenda de campanha tornou-se acusações entre primos da mesma família, não é? E uma baixaria insuportável no que diz respeito à campanha propriamente de rua, não é? Com fake news, com fofocas, com intrigas, com difamação, com injúria e assim por diante. Essa foi uma das piores campanhas que o Recife já assistiu nesses últimos anos. Além disso, há o problema de que Marília aceitou a aliança de setores que são tradicionalmente antipetistas e que são muito conservadores, como, por exemplo, o do prefeito da região metropolitana ligado à igreja da Assembleia Pentecostal da Assembleia de Deus, e recebeu apoio de outros candidatos, ex-candidatos, da ala mais conservadora. Então, o que ocorreu no segundo turno foi um movimento de queda de tudo aquilo que ela tinha conquistado no primeiro. Em vez dela avançar no segundo, ela foi perdendo. Além de tudo, houve um incidente de campanha que acho que contribuiu muito para esse resultado eleitoral, que foi a denúncia que foi veiculada por áudio na propaganda eleitoral de que ela teria proposto uma rachadinha no seu gabinete com o deputado federal Túlio Gadelha, que, aliás, hipotecou apoio a ela também. Isso complicou muito a vida dela, porque isso foi usado como mote de campanha no segundo turno, em todos os debates eleitorais e na propaganda eleitoral. Além de algumas fofocas e intrigas, como de que ela ia retirar a Bíblia dos colégios, não é? Houve também panfletos apócrifos distribuídos nas igrejas sobre o kit gay. Enfim, uma campanha infame sobre todos os aspectos. Faz muito tempo que o Recife não assistia uma campanha marrom de baixo nível como essa que nós tivemos aqui. Zaidan, eu tive a oportunidade de acompanhar ali o último debate entre os dois candidatos na sexta-feira e assim me impressionou primeiro a postura de João Campos, né? Porque
toda hora que tinha, toda vez que tinha ali uma possibilidade, ele insistia no discurso antipetista, sendo que o partido dele, o PSB, que governa o estado de Pernambuco, tem ali o PT, inclusive, nas suas secretarias, é aliado do PT, e o João Campos insistindo nesse discurso antipetista, enquanto a Marília Reis, na verdade, dava para perceber que estava um pouco na defensiva, principalmente em relação a essa questão moral, se reafirmando cristã, porque foi alvo mesmo, nesse segundo turno especial, de uma campanha de fake news que abordava essa questão moral, a questão de gênero também. Quer dizer, teve uma mudança de postura muito grande do João Campos do primeiro para o segundo turno, né, Zaidan? Ficando muito mais agressivo, e a campanha dele toda atacando demais essa questão tanto do antipetismo quanto moral. Olha, isso deve ter sido estratégia de campanha dos marqueteiros em razão da vantagem que ela abriu no segundo turno de 10 pontos ou mais de 10 pontos. Provavelmente os marqueteiros devem ter instruído João Campos a bater, e a bater forte em questões de gênero, em questão de fé, em questão de probidade administrativa, e família também, questões de família, diga-se de passagem. Foi um debate horroroso esse debate. É um debate triste, porque deixou a agenda republicana, uma agenda ligada às questões públicas, da gestão do município, cheio de problemas do PSB, que é governo, para uma campanha moral, uma campanha religiosa, familiar, pessoal. Por isso que eu digo que um dos fatores é o tal do amoralismo, o familismo amoral, que tomou conta dessa campanha no segundo turno. Ela, naturalmente, se defendeu. Ela ficou numa postura realmente defensiva, só se tornou mais agressiva no último debate da Rede Globo, na sexta-feira. Já era tarde demais, porque os prejuízos que essa retórica moralista, familiar, religiosa, pessoal, já tinha provocado no eleitorado foi muito grande. A abstenção foi altíssima, foi 21% a abstenção, além dos 9% de votos nulos e votos brancos. Isso prejudicou enormemente a campanha de Marília, porque o efeito negativo, deletério desse tipo de campanha já tinha provocado os prejuízos, era muito difícil recuperar já na reta final mesmo dessa campanha. Ela evitou revidar. A estratégia de Marília foi evitar entrar nesse debate de baixo nível que estava sendo feito. Quando foi aconselhada a mudar a estratégia, era tarde demais. O prejuízo já estava muito grande, diga-se de passagem. Muita gente provavelmente não quis votar. 21% é muito alta essa abstenção. Quando viu a roupa suja ali, a briga, a intriga, resolveu não votar em nenhum dos dois. Achava que todos os dois eram da mesma família, do mesmo grupo político, da mesma família de Arraes. Resolveu não votar. Outros votaram em branco ou votaram nulo. Isso prejudicou muito, muito mesmo a campanha de Marília. Muito. Houve uma diferença muito grande de estratégia no segundo turno. Viu? A estratégia de um foi muito agressiva. A estratégia da outra foi defensiva. E isso pesou muito no resultado das eleições, no segundo turno. Parece que se confirmou dois prognósticos que havia. Um de que a direita e a centro-direita ia ganhar essas eleições. Grande parte delas. Houve quem dissesse isso aqui no Recife. Segundo, o antipetismo que você levantou. O slogan de campanha de João era: você vai entregar a prefeitura do Recife, a única prefeitura, ao PT. Era esse o slogan de campanha dele no segundo turno. Como se fosse o pior governo do mundo, o pior partido do mundo, a pior gestão do mundo. O que não é verdade. Porque o PSB foi aliado do PT durante 8 anos. 8 não, 12 anos aqui no Recife. E é um aliado nacional do PT. Lula sempre teve enorme consideração por Arraes e por Eduardo Campos e pela família de Campos, de uma maneira geral. Então, era uma estratégia falsa, né? Mentirosa, mas provocou efeitos negativos para Marília. Né? O antipetismo que existe, né, terminou produzindo uma rejeição a ela que nós não tínhamos visto no primeiro turno.
No primeiro turno, quem tinha maior rejeição era João Campos. Marília não tinha essa rejeição. Por isso que ela cresceu tanto. Agora, no segundo, deu-se o contrário. Em razão dessa retórica, não é, conservadora, né, moralista e do antipetismo, inverteu-se a tendência. Ela aumentou a rejeição e ele subiu nas intenções de voto. Infelizmente, nós vamos ter uma gestão problemática no Recife. Este rapaz, ele é muito novo, ele tem 27 anos. Ele não tem nenhuma experiência administrativa. Não tem segurança no que diz. Ele tem que ler as coisas, porque ele próprio não tem. Quando foi para ser entrevistado depois do fim da eleição, ele ficou com medo, porque ele perguntou, é ao vivo? Como se dissesse assim, ao vivo eu não estou preparado, não tenho a minha cola para poder falar. E provavelmente, com toda certeza, ele vai ser comandado pela mãe. Disse que a matriarca dos Campos é quem, de fato, muda nessa gestão do PSB aqui em Pernambuco. Cheia de escândalos, diga-se passagem. Né? Esses últimos escândalos, inclusive, foram motivo de campanha de Marília no segundo turno, já um pouco tarde, digamos assim. Mas é uma prefeitura e uma gestão estadual cheia de escândalos, de corrupção, de desvio de dinheiro, de tudo que você possa imaginar. Mas a retórica antipetista e o tom da campanha no segundo turno, muito voltado para questões pessoais, terminou se sobrepondo a essas denúncias que foram feitas por Marília sobre a gestão do PSB aqui em Pernambuco. Tá certo, Zaidan. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Por favor, depois me mande o link da entrevista, se for possível. Opa, tranquilo, Zaidan. Tranquilo, até a próxima. Um abraço. Abraço. Bom trabalho. Bom trabalho. Conversamos aqui com o professor titular do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan Filho. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.